Olá pessoal, tudo bem? Professor Roberto novamente. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula sobre números reais, né? Que já é um conteúdo que nós estamos falando há bastante tempo, né? E dessa vez nós vamos falar sobre reta real, tudo bem? Vamos aqui para nossa aula. Bom, números reais e reta real. Antes de falar da reta real, eu tenho que falar para vocês novamente o que é números reais, tudo bem? Os números reais, né, representado pela letra R maiúscula, é formado pela união de quatro conjuntos numéricos, né? No caso, nós temos os números naturais, representado pela letra N, números inteiros, representado pela letra Z, racionais, representado pela letra Q, e números irracionais, representado pela letra I. Tá? Então, vamos entender melhor. Eu tenho os números naturais, né, que são o número zero e os positivos, tá? Todos os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vocês já conhecem, né? Assim por diante. Tá? Se eu acrescentar os números negativos e os números positivos, né, nós vamos ter os números inteiros. Tá? Então, os números inteiros são os números negativos, incluindo o zero e os números positivos. Se eu acrescentar as frações, né, e as dízimas periódicas, nós vamos ter os números racionais. Tá? E se eu acrescentar os números que vão para o infinito, digamos assim, mas não são dízimas periódicas, né, que são os números irracionais, juntando isso tudo, né, juntar isso tudo em um pacote só, nós vamos ter os números reais. Tá? Então, o que seriam números reais? São todos os números que vocês já estudaram até agora. Né? Os números inteiros, números racionais, números naturais, irracionais. Né? São esses quatro conjuntos numéricos que formam os números reais. Tá? Então, o que seria uma reta real? A reta real imagine você ter uma reta, tá? Vou dividir ela aqui em um ponto, tá? Eu vou chamar esse ponto zero aqui, que é o ponto inicial, tá? Esse ponto zero, nós vamos conhecer ele como o ponto de origem, tá? Então, a nossa reta real, ela é dividida através da origem. Do lado direito, nós vamos ter os números positivos, quem são? Número mais um, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim por diante. Tá? Do outro lado, do lado esquerdo, nós vamos ter os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Tá? Se você observar na nossa reta, nós temos duas setas. Tá? Essas setas de um lado e do outro quer dizer que essa reta ela continua. Né? Então, se for continuar a desenhar ela, seguir, nós vamos encontrar o mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, infinito, né? Infinito positivo. Do outro lado, nós vamos ter o infinito negativo. Tá? Uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é que na reta real, a medida entre esses pontos, elas são exatamente iguais. Né? Por exemplo, eu tenho aqui de 0 a 1, ela tem uma medida. Essa medida é a mesma distância, tá, de 1 para 2. Né? E assim por diante. Tá? Todas as medidas que você marcar sobre uma reta real, ela tem que ser exatamente iguais. Né? Esses espaços, conhecido como espaço, tá? E elas têm que ser iguais. Não pode ser menor e não pode ser maior. Tem que ser exatamente igual. Por quê? Porque cada número desse, né, que está sobre a nossa reta, ela, neste caso aqui, elas estão representando números inteiros, ou seja, que tem a mesma medida. Tá? Então, vamos observar aqui. A gente pode estar medindo, tá? Marcando esses pontos através de uma régua. Né? Observe lá, a distância são exatamente iguais. Né? A nossa régua ela ajuda, facilita muito na construção da reta real. Tá? E se vocês observarem que entre cada número, né, nós temos espaços menores. Tá? Se você observar, ó, cada um tem espaços menores. Se você for contar, você vai ter
10 espaços menores, né? O que seriam esses espaços menores? Bom, eu já falei para vocês, né, que os números reais, eles são as nossas frações e as nossas dízimas. E isso quer dizer que nós temos no meio, então, números com vírgula, né, números decimais. Então, as nossas vírgulas são representadas por cada tracinho desse que aparece na nossa régua. Tudo bem? Esses vão ser os nossos números com vírgula. Tá? Bom, o que eu posso dizer para vocês então? Geralmente utilizamos, né, uma reta real para localização de pontos específicos no nosso sistema de numeração. Tá? Então, uma reta real, ela nos serve para mostrar pontos que nós queremos marcar, né, digamos assim, não só marcar, localizar a distância dela para a origem, né, digamos, a grosso modo. Tá? E para que isso serve? Bom, é a reta real, tá, que ajuda, tá, o GPS na localização, né, no nosso planeta, lá no mapinha que ele apresenta para vocês. Se não fosse a reta real, a gente não teria, né, como localizar essas distâncias. Tá? Ela foi muito utilizada também, né, durante a Segunda Guerra, principalmente com a evolução da tecnologia, nos radares dos aviões para localização, né, de cada avião inimigo, essas coisas todas. E ela é muito utilizada até hoje, tá, em construção civil, em tudo que você imaginar, tá, que a gente imaginar, ela está presente, mesmo ali invisível, mas ela está lá. Tudo bem? Vamos aqui ver alguns exemplos de como a gente faz para localizar, tá, pontos em cima da nossa reta real. Tá? Eu tenho alguns exemplos aqui. Tá? Eu tenho o ponto A, que ela está localizada no ponto mais 5, certo? Eu tenho o ponto B, que está localizado em -3. Eu tenho o ponto C, localizado em fração, né, que é 12/3, tá? 12 terços. E tenho o ponto D, que é um número com vírgula, né? Observe que ele também é negativo. E tem o ponto E, que é o ponto π, que todos esses números nós já estudamos em aulas anteriores, né? Então vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto, tá? Que é o ponto A. Ele está localizado em um número inteiro, né? Em um número natural também, positivo. Nesse caso, eu tenho que pegar a minha reta, distinguir onde está a nossa origem, certo? Depois que eu marcar a nossa origem, eu tenho que marcar os nossos pontos. Lembrando que esses pontos têm que estar na mesma distância, sempre. Então, para o lado direito, né, da origem, nós vamos ter os números positivos. Sempre, gente. O positivo vai estar do lado direito, tá, da nossa origem. Então, eu vou ter o ponto mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e vamos encontrar o nosso ponto 5. Tá? Então, esse ponto 5 ele vai ser o nosso ponto A. Tudo bem? Já localizei o ponto A. Né? Basta fazer uma setinha apontando para aquele ponto e colocar a letra A em cima, que já está localizado o nosso ponto. Né? Vamos agora ver o ponto B. Tá? Vamos aqui para o nosso ponto B. O ponto B ele é negativo, certo? Ele é -3. Então, os números negativos estão do lado esquerdo da nossa origem, certo? Então, vamos ter -1, -2, -3, todo negativo para o lado esquerdo da origem. E onde está o -3? Né? O nosso -3 está aqui, ó, certo? Beleza, nós encontramos o ponto B, marcamos ele e botamos a setinha, colocamos a nossa descrição de B, né, para indicar que o -3 é o ponto que nós procuramos. Bom, o ponto C ele é um pouquinho mais difícil, certo? Por quê? Porque nós vamos ter que calcular
onde está esse ponto? O ponto C, ele nos representa uma fração. Nesse caso, ele é um número racional, né? Podemos calcular ele? Sim. Como? Através de uma divisão. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, o nosso ponto C, ele é o valor de 4. Né? Que 4 é esse? 4 positivo. Então, basta você marcar o ponto C em cima do mais 4. Muito fácil, né? Bom, vamos agora para o ponto D. Tá? O ponto D, ele é menos 2,5. Menos 2,5. É um número negativo, um número com vírgula, que também é um número racional, certo? E onde seria que nós vamos encontrar esse vírgula? Tá? Então, se você observar aqui, você tem um ponto zero, que é a origem. Tá? Lembra que é um número negativo, então nós vamos contar para um número negativo. Menos 1, menos 2, certo? Menos 2. E a partir do menos 2, nós vamos usar a nossa régua, tá? Para identificar cada tracinho desse e localizar o vírgula 5. Então, eu tenho aqui o menos 2, certo? Menos 2 fica aqui, ó, eu estou marcando aqui. O próximo tracinho vai ser menos 2,1, tá? Menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, menos 2,4 e menos 2,5. É nesse tracinho aqui. Então, nós vamos ter a nossa marcação exatamente neste tracinho, que vai formar o vírgula 5. Então, esta marcação vai ser quem? O nosso ponto D, certo? Que é o ponto 2,5. Menos 2,5 é melhor dizer, porque ele é negativo. Tá? Vamos ver agora o nosso ponto E, que ele é um número de π. Quem lembra qual é o número de π? O número de π é o 3,14. O 3,14 ele é positivo. Novamente, nós vamos precisar da nossa régua, né? A partir do ponto 3, ó, observe aqui, ó, você tem o ponto 1, né? O ponto 1, 2, 3 e vamos procurar o 3,14. Então, antes de pegar o vírgula 14, vamos pegar 3,1, né? 3,1. Então, eu tenho 3 aqui, né? O ponto 3. Nesse primeiro tracinho aqui é o 3,1. Se a gente dividir esse espaço entre vírgula 1 e vírgula 2, nós vamos encontrar o quarto pontinho, né? Que ele vai dar mais ou menos aqui, ó, onde eu vou marcar, certo? Então, nós temos o nosso ponto próximo ao vírgula 1, entre o vírgula 1, melhor dizer, e o vírgula 2, certo? Ok, esse ponto vai ser o nosso ponto E. Tudo bem? É difícil? Não é difícil. Basta a gente ter uma régua para nos auxiliar, tá? E fazer os cálculos corretamente, como foi feito nas aulas passadas. Tudo bem? Essa é a nossa reta real, ela é simples de trabalhar. Como eu falei para vocês, serve mais para a gente ter localização de pontos, né? Ele nos auxilia tanto no nosso GPS, quanto em radares, quanto outros sistemas de localização, tá? Que futuramente nós vamos estar estudando mais a profundo. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi nossa pequena aulinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Novamente eu digo para vocês, fiquem com Deus, usem máscara e até a próxima aula.